Olá pessoal, eu sou a Michelle do canal Vidas Atípicas e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como que foi quando eu comecei a suspeitar que meu filho tivesse alguma deficiência, quando eu comecei a perceber alguns sinais de que a coisa não estava certa, não estava caminhando como deveria. O meu filho, ele é um bebê nascido prematuro, então ele era um bebê pequeno para o tamanho, para a idade, de baixo peso, teve problema no início da amamentação, ele desde do princípio ele não aceitou ser amamentado, né, o leite materno, ele não se sentia bem, fez uso de fórmula para alimentação, mas por volta de um ano mais ou menos ele já não aceitava mais a fórmula também. Ele tinha alguma seletividade alimentar, ele tinha interesses restritos por objetos. Eu me recordo ele pequenininho, a gente passava pelo hall de entrada do prédio onde a gente morava e tinha um vaso com plantas, com muitas pedrinhas. E todas as vezes que passava com ele por aquele local, ele pegava uma pedra e a gente ia para casa porque não conseguia tirar essa pedra da mão dele. E aí, um certo momento, eu comecei a observar a quantidade de pedras que a gente ia colocando ali no ambiente e para depois juntar e devolver. Outra característica também com relação a interesse restrito, a gente ia, por exemplo, almoçar em algum lugar e eu tinha que sair de lá sempre com uma colher. Então, assim, foram muitos momentos complicados, porque uma criança que tem um comportamento inadequado, inesperado, e que não tenha uma deficiência física visível, a gente já sofre julgamento. Então, assim, antes mesmo de você ter um diagnóstico de um filho, você já está sendo julgada como a mãe que não deu educação para a criança, que a mãe não impõe limites, que a criança é mimada. Então tem uma série de julgamentos que você já começa a passar antes mesmo de saber, de entender o que está acontecendo com seu filho. Então tinha essas questões. Ele era uma criança muito agitada, ele tinha um desenvolvimento dos membros superiores muito avançado, ele escalava as coisas, ele caía dos lugares porque ele escalava. Por outro lado, ele veio andar muito tarde, por volta de 1 ano e 6, 1 ano e 8 meses, e assim, de maneira muito precária. Ele não gatinhou, ele não tinha interesse por brinquedos da idade, né, que seriam típicos da idade para ele brincar. Coisas que giravam, chamavam muita atenção dele. Então, assim, barulhos motores assustavam ele de maneira, assim, muito forte, ventilador, liquidificador. Então, assim, uma série de características, de dificuldades também, por exemplo, com relação ao corte de cabelo, já apresentava desde o princípio uma dificuldade muito grande com essa questão sensorial. E acreditem, ele tem 7 anos e até hoje eu estou enfrentando muitas dificuldades com relação a isso. Mesmo fazendo a terapia, mesmo com acompanhamento, mesmo com a gente seguindo orientações, ainda tenho dificuldade com relação a essas questões sensoriais. Então, assim, antes mesmo do diagnóstico, a gente já
entra num processo de sofrimento, de não entender o que está acontecendo, de não saber o que esperar, de ter aquele montão de dúvidas na cabeça. Tudo isso é muito comum. O que eu gostaria de falar hoje para vocês e assim, de verdade, eu sei o que você está passando nesse momento, eu sei o que você está sentindo e o que eu quero que você que está nesse caminho agora, nesse momento, consiga entender que independente de qualquer coisa, você está buscando ajuda, você está fazendo o seu melhor. Outra coisa, a gente ouve muita bobagem quando a gente tá passando por essa situação. Então é gente que fala, mas é porque você não estimula seu filho. É porque você é uma mãe que trabalha fora. Porque você é uma mãe que fica com a criança em casa o tempo todo. Então, assim, sempre vai ter alguém apontando um dedo, falando que você não fez isso, você não fez aquilo. Por N razões, a culpa é sempre da mãe. Então, não se culpe, não se julgue. Você está buscando ajuda, você está buscando fazer o que é melhor para o seu filho. Ignore. A gente precisa aprender, infelizmente, a ignorar muita coisa. Algumas pessoas vão ter a felicidade de encontrar outras que vão apoiar, que vão ajudar, auxiliar nesse caminho que é difícil mesmo e que vai precisar de muito apoio, porque tem dias que são mais difíceis, tá? E assim, busque apoio em pessoas que possam te ouvir, principalmente te ouvir, para poder entender o que você está sentindo. Porque gente para te criticar vai ter mesmo. Vai ter muita gente que vai falar que a mãe é louca, a criança não tem problema nenhum, o problema tá na mãe, a mãe tá vendo defeito na criança. Mas ignora e continua na busca do tratamento do seu filho. Sobre tratamento, eu vou fazer um vídeo só falando a respeito da minha experiência com relação ao tratamento no SUS, como buscar, onde buscar. Eu tenho dúvida se meu filho tem autismo, então eu vou te falar como é que funcionou para mim, por onde eu busquei e te dar essa informação que é importante para que para evitar que você tenha que ficar indo de um lado para o outro, correndo buscando ajuda e ouvindo muita bobagem. Então, assim, vamos encurtar o caminho. Eu vou falar num vídeo só a respeito disso. Espero ter ajudado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, ou se você conhece alguém que está nesse processo, ou que precisa de informação, eu peço a gentileza que vocês curtam o canal, compartilhem, divulguem, deixe sua dúvida, deixe o tema, se você tem a sugestão para um vídeo, pode deixar que a gente vai ler, a gente vai responder as suas dúvidas e a gente vai procurar fazer vídeos a respeito dos temas que vocês julgarem importantes. Então é isso, um grande beijo, eu fico por aqui. Até mais.